Evangelho de São Lucas, o terceiro evangelho do Novo Testamento, capítulos de número 15, versos de número 11, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Amém, meus irmãos? Até aqui vamos orar. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu. Peça para que Deus fale contigo. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno e poderoso Pai, grande Criador dos céus e Criador da terra, aqui está, ó Eterno, a Tua palavra que é fiel, a Tua palavra que é verdadeira, que é digna de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Ó soberano Deus e Pai, Tu é o conhecedor do pensamento humano, do coração, da intenção. Meu Deus, trabalha neste momento, por intermédio do Teu Espírito Santo, que aqui está pairando sobre a Tua igreja. Oh meu Deus, usa a minha vida, Senhor, como instrumento, como uma ferramenta, meu Pai, e fala com o Teu povo, Senhor, de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa. Meu Deus, tira todo impedimento, toda barreira nesta noite, que possa se levantar, ó Deus, para impedir a Tua igreja de ouvir a Tua santa palavra. Meu Deus, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, meu Pai, mas aquilo que nós precisamos ouvir por intermédio do Teu Espírito Santo nessa noite. Abre, Senhor, a porta do nosso coração e permita, meu Deus, com que a Tua palavra adentre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis vos assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Meus irmãos, eu peço por favor a tua reverência, a palavra de Deus. Serei breve devido ao tempo que já se faz tarde e nós louvamos a Deus por isso. Igreja, creio que todo mundo, todos nós, né, que aqui estão, ou os que a longa distância também ouvem a palavra de Deus neste momento, já ouviram falar acerca desse texto. Não vou dizer que conheceram, né, essas pessoas, porque ninguém o conheceu, né, porque isso aqui é uma parábola e foi dita por Jesus. E então veja que o Senhor, quando Ele queria falar alguma coisa acerca dos céus, do reino de Deus, o Senhor Ele usava alguma coisa aqui da terra para que as pessoas pudessem entender aquilo que Jesus queria falar acerca do céu. E interessante meus irmãos, que aqui na questão, Jesus ele usa aqui um homem que era próspero, veja bem, um homem próspero, um homem abençoado,
e Jesus o intitula ele como um fazendeiro. Um fazendeiro que tinha certamente muitos animais, muito gado, né? A Bíblia diz que ele tinha aqui muitos funcionários, e não bastando todos os bens que ele possuía, ele também tinha duas coisas que era mais valiosa do que tudo. Ele tinha 2 filhos, e o mais velho e o mais novo, né? 2 herdeiros, né, de tudo aquilo que o pai tinha. E chega um determinado dia, né, da vida, que o filho mais novo, o menor, ou como nós dizemos, o caçula, ele, sei lá, acorda na lua, com a cabeça no mundo da lua, e ele chega ao seu pai, sei lá se ele fica maior de idade, provavelmente ele chegou no nível, né, maior de idade, e eu até lembro dessa situação, quando eu falo maior de idade, eu lembro o irmão meu que faleceu agora um tempo atrás, e quando ele fez 18 anos, ele falou para o meu pai, para minha mãe em casa: não, agora eu tenho 18 anos, agora eu sou homem, agora eu mando na minha vida, agora eu faço o que eu quero. Meu pai olhou para ele: ah, você vai para onde? Você arrumou esposa? Você arrumou uma casa? Não, agora eu já sou maior, agora eu respondo pelos meus atos, agora eu faço o que eu quero. Aí meu pai olhou para ele e falou: meu filho, enquanto você estiver embaixo do meu telhado comendo do que eu coloco na mesa, você vai respeitar as minhas ordens. Não importa se você tem barba branca, o tempo que você ficar aqui, você ficou aqui, você vai respeitar minhas ordens. Você vai estar embaixo do meu querer, do meu jugo. Desligou, né? Deu uma ajustada nele, e ele teve que obedecer, que o meu pai, o negócio não era brincadeira, vacilou, o chicote estalava. E supostamente esse jovem aqui, ele fica de maior, acredito eu, e ele chega no seu pai e disse: pai, é o seguinte, eu quero que o senhor me dê a parte da minha herança, aquilo que cabe a mim, porque eu cansei de ficar sobre o seu jugo, de ficar na tua casa, e eu agora quero viver a minha vida, né? Supostamente agora eu sou maior, palavra minha, agora eu sou maior e agora eu quero viajar, quero curtir, quero conhecer o mundo, eu vou viver minha vida. Vive a vida do senhor, da minha família, eu vou viver a minha. Meus irmãos, quando nessa época aqui, quando um filho ele pedia para o pai dar herança ainda em vida, ele estava pedindo a morte do pai, era uma humilhação. O filho pedia a herança com o pai em vida, o pai estava ali trabalhando, estava forte, com todo o vigor, e o filho chega e pede a herança, porque a herança é só dada quando morre. E o filho pede ao pai, e o pai ali, né, certamente ficou triste, mas o pai entendia a situação do filho, era um direito, por mais que o pai podia falar: não, não vou te dar, só quando morrer. Mas o pai olha para o filho, amém, não questionou, e foi lá e dividiu a herança, né, aquilo que cabia a cada um, 1/3 para um, 2/3 para o outro. E então aquele filho, diz a palavra de Deus, pega ali, depois de alguns dias, ele junta tudo, e a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele vai para uma terra longínqua, ele vai para outro país, ele vai para um lugar bem distante da onde ele estava, para que não viesse correr o risco do pai mandar algum empregado, ou o pai ir, ou o irmão, ou enfim, alguém da família. Ele vai para muito longe, some, né? Não fala para onde, vai embora, segue a sua vida. E vai então, agora como adulto, digo eu, cheio de dinheiro, não sabia onde colocar dinheiro, era muita coisa, e certamente agora esse jovem que não tem experiência nenhuma na vida, que vai viver a sua vida dissoluta, esse jovem então, ele começa a ter amigos. Melhor, deixa eu corrigir. A fazenda, a riqueza daquele jovem começa a ter amigos. Porque, entenda, primeira coisa, meus irmãos, que muitas pessoas que têm posse, geralmente essas pessoas acham que têm amigo. Só que o amigo que essas pessoas têm são amigos daquilo que ele tem. Porque poucas são as pessoas que têm posse,
que muita gente está no pé dele, está junto com ele, convida ele para algum evento. Eu já tive muitos amigos, não tenho posse, mas sei lá se é por interesse, mas já tive muitos amigos. E a gente aprendeu com cada um, como aprendo até hoje, e a gente observa que em meio à amizade, sair, sei lá, comer uma pizza, para um churrasco ou alguma coisa, enfim, o que acontecia, sei lá, acho que porque a gente é o pastor, a pessoa acha que a gente é rica, e a gente põe a mão no bolso e banca. Ninguém nunca disse, pastor, vou fazer a presença hoje, deixa comigo. A gente vai aprender, né? Nos detalhes que a gente vê as pessoas. Eu sempre observo, falo para minha esposa, eu acho interessante a mulher, né? Que mulher sempre quando saía, né? Ela saía com as amigas quando a gente namorava, 4, 5 amigas, quando ia pagar as coisas, cada uma já sacava da carteira dinheiro, cheque, o cartão que fosse, já ia rachar. E a gente vê quando é homem, às vezes um encosta no outro, faz a minha aí hoje, e aquela coisa, né, de ficar ali pendurado nos outros, não quer participar, né, quer aproveitar, mas não quer contribuir. É normal, acredito que isso de homem, né? Espero que não seja assim com a esposa, que seja assim com o filho, porque é feio. Isso é muito feio para um homem. E esse aqui, ele arruma os bens dele, o dinheiro dele, conseguiu granjear muitos amigos, porque a Bíblia vai mostrar para nós que ele, num lugar longe, ele começou a gastar como se não houvesse amanhã. Bebe, paga a rodada, come, paga para todo mundo. Não bastando só bebendo, comendo, enchendo a cara, ele também se envolve com mulheres, com prostituta. Começa a injetar dinheiro e vai. Meus irmãos, se ele tivesse feito um investimento, talvez a curto ou longo prazo, certamente uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele teria alguma coisa para ele receber. Mas ele foi jogando dinheiro num triturador, ele foi colocando dinheiro no fogo. E isso é um alerta para os irmãos, né, que a Bíblia fala para nós, né, lá no livro de Isaías, né, que maldito é toda pessoa, todo homem que gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não traz proveito para ele e para sua família, né, aquele que gasta dinheiro com coisas sem fundamento, com coisas que não tem nexo. Mas é o meu prazer, mas espera aí, qual o benefício que você está tendo? Qual o retorno que você vai ter nisso? E esse jovem aqui, ele foi queimando, jogando o dinheiro dele, né, no fogo, foi jogando o dinheiro dele no fogo, e os amigos com ele, e aquela coisa, aquela alegria, ele é o cara, ele é o amigo, e vai daqui, vai dali, todo mundo do lado dele, arrancando ali, metendo a mão no fundo mesmo do bolso, até que chega um dia que tem um ditado que diz que a vaca foi para o famoso brejo, desculpa da expressão, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, chegou a sexta-feira, hora do happy hour, opa, vamos chamar o Nivo, o rico, o poderoso, chegou lá, vamos lá, é hoje, arrumamos amigas aqui, tem umas colegas diferentes, mas é o seguinte, eu tenho um negócio, não, vamos conversar, vamos lá na mesa de bar, vamos sentar lá, a gente conversa, não fala que não, vamos lá. E ele coçava a cabeça e chegou na mesa de bar, qual é o problema? Não, tem que contar com... Não, vamos beber, depois você conta. A mulherada aí, vamos se alegrar. Quando chega na hora de pagar, então, isso que eu queria dizer, não tenho mais dinheiro. Por que você não falou antes? E agora, quem vai pagar? E aí, o que andou menos correu. Um foi para a direita, outro foi para a esquerda, outro saiu pela tangente. E os amigos, amigas, mulheres, colegas, deram no pé. E o camarada ficou com o dedo na boca. Chegava um belo dia, queria beber alguma coisa, sabia onde que morava os supostos amigos do dinheiro dele, batia na porta, ô amigo, vamos beber alguma coisa, paga para mim, sai fora, hoje eu estou ocupado, não dá, pá, batia na cara dele, ia na casa do outro, batia na porta, ei meu amigo, dá para fazer aquela média, aquela presença hoje, sai fora, que presença, estou com a minha família, pá, batia na cara dele. Ele não achou um que desse um copo com água. Você quer ver teu amigo na hora da prova. Quando você está bem, quando você está com dinheiro,
está com cartão Platinum, Black, quando você está com um carro bom, quando as coisas estão fluindo, você é o coroa da cabeça dos amigos. Mas a hora que o negócio fica feio, que a conta começa a diminuir, fica negativa, as pessoas começam a te cobrar e você compartilha com os amigos a tua situação, os camaradas vai saindo com sapato de algodão, vai se distanciando, quando você vê, você está sozinho. Sabe quem vai te dar valor? É quem menos às vezes você dá valor. Isso é para os homens, para a esposa. Quando o negócio está bem, é amigo, é os colegas. Mulher fica em casa, igual a empregada, cuidando da casa, de filho, cuidando das coisas do indivíduo, e ele está lá. Quando a casa cai, todo mundo despreza, aí ele vai lembrar da mulher. Aí ele vai ver a mulher que ele tem, ou que talvez tinha, se talvez já não largou ele por causa das amizades. Então a gente precisa vigiar com essa situação, a gente precisa estar atento com pessoas que estão no nosso convívio. Ver se as pessoas são verdadeiros amigos nosso ou daquilo que a gente tem. Pessoas que quer somar ou se quer subtrair, quer ganhar posição nas nossas costas. Então a gente precisa vigiar com isso. E esse homem, esse jovem, ele vai sofrer. Tá difícil? Agora tá, mas vai ficar um pouco difícil. Porque chega momento agora que ele não queria divertir. Vai chegar um dia da vida dele que ele não queria divertir. Vai chegar um dia que ele não queria conversar com um amigo. Vai chegar um dia que ele não vai querer beber para esquecer os problemas. Vai chegar um dia que esse jovem aqui, ele vai ter fome. Vai chegar um dia que esse jovem aqui, ele vai ter vontade de comer. Ele vai ter vontade de comer um pedaço de pão. Ele vai ter vontade de comer um pão pita, né, que se come muito no Oriente. Ele vai ter vontade de, sei lá, comer um biscoito. Ele vai ter vontade de tomar um copo com água fresca, gelada. E ele vai bater na porta dos amigos não pedindo para ir para bar, pedindo para ir para bagunça, mas ele vai bater pedindo um pedaço de pão, pedindo um biscoito, pedindo um copo com água fresca. E ele vai receber a porta na face dele, vão bater a porta na cara dele, não vão dar nada. É nesse momento que ele vai ver quem é os amigos. Tem gente que é prudente, ouve isso, fala, opa, eu vou ficar com o pé atrás, ou vou tirar os dois pés, vou fugir. Mas tem gente que fala que isso é história. Eu tenho amigo, tipo irmão. Que Deus te ouça e que seja dessa forma. Porque hoje está difícil ter amigo. Hoje está difícil. Não é brincadeira, você tem conhecido, você tem colega, mas amigo, espero que os que você tenha seja. Porque a Bíblia aqui mostra para nós que esse camarada, ele teve uma surpresa. Ele teve fome que ele não conseguia comer. Ele queria trabalho, queria emprego para trocar por comida, ninguém dava emprego para ele. Já pensou? A pessoa com fome, ninguém dava comida. Ele queria trabalhar para comer, ninguém arrumava emprego para ele, se ele era estrangeiro ou pela vida que ele vivia, as pessoas talvez não acreditavam que ele ia trabalhar. Sei lá, o motivo da razão pela qual as pessoas não estendiam a mão. Até que chega um dia, um determinado dia, que a Bíblia aqui nos mostra, que um homem daquela terra, um cidadão daquela terra, um senhor ali, o dono de uma terra, olhou para ele e disse, olha, eu tenho um trabalho para ti, eu tenho um trabalho para você. Opa, que bom, é para me fazer o quê? O que é? Olha, é para você ir lá para o meu campo, porque eu tenho um campo lá, onde eu crio porcos, e eu preciso de alguém para cuidar do meu chiqueiro, alguém para lavar os porcos, tratar, apacentar porcos. Certamente, como eu falei que ele foi para o estrangeiro, isso não era em meio ao povo judeu, porque judeu nenhum cria porco, não come porco, né? Não tem contato com porco, porque o porco é imundo, segundo a lei. Nem o judeu coloca a mão, nem chega perto, né? É a coisa mais imunda para eles. E aquele homem, certamente sendo judeu,
Agora ele vai enfrentar a pior humilhação da sua vida, a pior humilhação para um judeu. Chegar perto de porcos, lavar porcos, limpar sujeira de porco, dar lavagem, comida para os porcos. Só que isso ainda não é o pior. O negócio vai ficar pior ainda. Ué, pastor, mas peraí, vamos recapitular. Ele perde todo o dinheiro, daqui a pouco ele perde todos os amigos, daqui a pouco ninguém estende a mão para ele, daqui a pouco ninguém dá um pedaço de pão, ninguém dá um copo com água, daqui a pouco ninguém arruma emprego para ele, daqui a pouco ele arruma um emprego, daqui a pouco ele vai cuidar de porcos, apacentar porcos, mas vai ficar pior ainda, 8 coisas pior. Tem algo que vai ficar pior ainda. E o que é que vai ficar pior? A Bíblia diz que ele tem desejo, ele enche a boca de água. Alguém aqui já teve vontade de comer alguma coisa que ficou com o seu paladar todo molhado, todo cheio de água, aquela água fina, de vontade de comer alguma coisa? Quando a gente vê alguma coisa gostosa, a gente olha assim, e a boca, o paladar, parece que, né, fica ali, excita, dá aquela vontade de você devorar aquilo, se acabar de comer. Sai aquela aguinha, aquela saliva, aquela água gostosa. E a Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos. Isso é o pior nível que a pessoa poderia chegar. O desejo de comer a comida de porco. Quem aqui já apacentou porco, já teve porcos ou conhece alguém que tem, que já viu, o porco é aquele camarada que é sem preconceito. Ele não tem preconceito. O porco, ele topa tudo para encher o estômago. O que jogar para ele é picanha. Ele vai para cima, ele não tem conversa. Qualquer coisa, o que jogar pro porco, ele resolve. Não tem conversa. Até o leitãozinho, outro porco, ser humano, o que for, o porco não tem conversa, ele vai para cima. Agora imagina um camarada apacentando porcos, sei lá, dando aquela lavagem, fruta, ou o que é ali, apodrecido para os porcos, e ver o porco comendo, né? Como um amigo diz, puxa, você come com a boca tão boa. Imagina aquele homem com fome, vendo os porcos comendo ali, caindo, escorregando de um lado do outro, ele olhando para aquilo e pensa, puxa, isso aqui deve estar uma delícia, isso aqui está gostoso, olha como os porcos comem. E ele tem desejo, a Bíblia diz que ele tem vontade de comer a comida dos porcos. Alguém já olhou para uma situação dessa? Alguém já imaginou, já pensou ter desejo de comer a comida de porco? Ele chega nessa situação. Mas eu quero chamar aqui a atenção dos meus irmãos para uma coisa, que tudo isso aqui aconteceu porque teve a influência e a atitude de alguém. Olha aqui comigo, capítulo 4. Da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Aliás, segunda carta. Olha por que isso aconteceu. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Está escrito assim, meus irmãos, 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século, veja bem, ouça bem essa palavra, cegou, de deixar cego, de não enxergar. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, vê, o Deus desse século cegou. Pastor, mas o que tem a ver com isso? Olha o verso 17 do capítulo 15 de Lucas, nosso texto em questão. Lucas 15, 17. E tornando em si, disse:
Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço fome? Os irmãos conseguiram entender o mistério? Quer dizer, a partir do momento que esse jovem, ele sai da sua casa, a partir do momento que ele vai viver como filho pródigo, a partir do momento que ele vai viver a vida dissoluta, que ele vai viver agora a vida de Deus, com D minúsculo dele, o inimigo se apodera da vida dele a hora que ele está bebendo, a hora que ele está prostituindo, a hora que ele está praticando a carnalidade, que ele está em pleno trabalho, o inimigo se apossou dele. E quando, meus irmãos, o inimigo ele se apossa, a Bíblia compara o inimigo com o ladrão. Quem nunca leu João 10:10? A Bíblia faz uma comparação do diabo com o ladrão. A Bíblia diz que o ladrão, conhecido como diabo, que ele é o próprio papel, é a pessoa personificada, diz que ele vem para roubar, para matar e para destruir. Essa é a função tríplice do ladrão, que é Satanás. Então, quando o homem estava praticando o ato na carnalidade, dando vazão, dando lugar, dando brecha, o diabo entrou na vida dele. E quando o diabo entrou na vida dele, ele só teve perca. Eu queria conhecer alguém que servia a Deus, que era abençoado, porque crente é abençoado. Ou alguém discorda? Todo crente é abençoado. Talvez você ache que não, mas você é abençoado. Compara a tua vida com alguém do mundo para você ver. Tua vida é abençoada. Não existe crente amaldiçoado, todo crente é abençoado. Bobo é aquele que ainda não deu a sua vida para Jesus, que não recebeu o dono da bênção. Todo crente é abençoado, todo crente é próspero. Só que quando ele sai da presença de Deus, ele vai querer servir o diabo, ele vai querer servir o mundo com toda a prosperidade que ele alcançou na presença de Deus. Sabe quando ele vai fazer isso? Nunca. Porque Deus deu, Deus vai tirar, Deus não vai permitir. Ele sai com tudo, só que quando chega lá, o inimigo se apossa dele. Deus permite o inimigo tirar toda a riqueza dele, permite o inimigo tirar a esperança dele, permite o inimigo tirar a paz, tirar os amigos, entre aspas. O devorador fecha a porta, que ele não consegue emprego nenhum, o coração de todo mundo endurece, ninguém estende a mão, ninguém nem vê ele, nem enxerga ele. E agora ele vai viver uma vida miserável. Agora ele vai viver uma vida pior que uma vida de pobre, uma vida de mendigo. E ele vai chegar agora apacentando porcos. Ele vai ter vontade de comer. Só que a Bíblia fala no verso de número 16 que ninguém lhe dava nada. Ele queria comer, mas não podia comer do que era do porco. Ele padecia fome. E no verso 17 aqui em questão que nós lemos, então o que acontece? Ele tornou a si. Houve um despertamento. Houve um despertamento, ele acordou. Os seus olhos se abriram. Deus, o Senhor, deu um estalo. Ele abriu os olhos, ele olhou para si, maltrapilho, descalço, barbudo, cabeludo, numa miséria que Deus me livre, dá de pensar. Talvez doente, meu Deus, mau cheiro, fedorento. E ele olha para ele olha para aquela situação, olha para as suas mãos, as suas unhas. Ele sente o odor. Ele abre o olho, ele olha os porcos, ele olha ali o chiqueiro. Ele olha para a comida dos porcos, ele fala, meu Deus, ele cai em si. Os seus olhos se abrem. Olha, o verso 17 disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome. Ahá!
Quando ele estava com o bolso cheio, o varão Bruno, ele não lembrou do pai, ele não lembrou dos funcionários, ele não lembrou do irmão, ele não lembrou da mãe, ele não lembrou da casa, porque na verdade ele não tinha mais direito, que ele pegou tudo que era dele. Mas o Senhor fez ele lembrar. Sabia que tem gente que lembra só na hora que não tem mais, já foi no fundo do poço, aí lá no fundo do poço tinha um assalpão, ele abriu, desceu mais para o fundo, não tinha mais para onde descer, aí agora ele começa a lembrar dos amigos. Oh, meus irmãos, como é ruim isso, a gente lembrar dos outros na hora difícil, como é ruim a gente lembrar de Deus na hora difícil, como é ruim. Tem gente que prefere morrer do que lembrar de Deus, pedir perdão para Deus. Tem gente que prefere morrer do que chegar no amigo, pedir perdão para o amigo, para a amiga. Mas graças a Deus que esse aqui ele lembrou. Graças a Deus que ele lembrou de Deus. Ele lembrou do seu pai. Ele lembrou do pai dele. Ele lembrou dos funcionários. Ele lembrou dos trabalhadores do pai dele. Puxa vida, meu pai. Eu lembro quando eu estava lá. Os empregados do meu pai, tantos, mesa farta, comia que sobejava, era café da manhã, era almoço, era café da tarde, era janta, meu Deus, tinha abundância, podia comer à vontade, estavam todos fortes, bem vestidos, e eu aqui como filho do meu pai, olha a miséria que eu estou vivendo. Meus irmãos, isso traz a nós uma reflexão. Você pode estar bem com a tua esposa, com o teu esposo, você pode estar bem com os teus pais, você pode estar bem com os seus filhos, você pode achar que as coisas estão bem, mas aqui a questão chama a nossa atenção do filho que estava dentro da igreja, que estava sendo abençoado pelo pai. Como eu falei, todo crente é próspero, todo crente é abençoado. Só que chega um dia que o crente cansa, ele acha que é a mesmice, ele acha que todo dia é a mesma coisa, ele acha que todo dia é a mesma pessoa, todo dia é mesmo louvor, mesmo rito, mesma palavra, ele cansa daquilo, ele quer coisa nova. Aí ele sai por convite de algum amigo, algum membro da família, alguém sugere alguma coisa. Olha, ali tem uma festa ali, as músicas têm o mesmo ritmo da igreja, é uma festa gospel, parece gospel, e não sei o que, vai daqui, olha, é um bar gospel, é uma boate gospel, e vai daqui, é uma academia gospel, vamos lá. E o crente começa a se distanciar em passos largos da igreja, ele começa a dar ouvido para os amigos, ele começa a querer comparar as coisas. Meus irmãos, as coisas de Deus é incomparável. Não se compara as coisas de Deus com o mundo. Não se compara crente com as pessoas do mundo. Nós somos diferentes, é água e óleo, não se mistura. É diferente, não pensa você, ai não, porque o meu amigo, porque... O sangue de Jesus tem poder que queima. Nós somos diferentes, a igreja é diferente, crente é diferente, não tem comparação. Não tem comparação, eu digo não tem, como é que você tenta explicar? Não tem, crente é diferente, crente é luz. O mundo é treva, não tem, é totalmente distinto. Mas tem gente que quer associar, tem gente que não dá para... E o que aconteceu? Se tornou um pródigo. Perdeu tudo. Bateu cabeça, rachou. Teve prejuízos incalculáveis. E agora o estalo. A casa do meu pai. Puxa vida, eu era próspero, eu era abençoado, eu andava bem vestido, eu era cheiroso, parecia um príncipe, tinha amigos de verdade, comia o que queria, tinha esposa linda, tinha um esposo maravilhoso, tinha filhos. O que eu tenho agora?
Um pulguento aqui, um sarnento do meu lado, lambendo aqui as chagas, as feridas, que nem sei de onde veio isso. É algo que a gente fala aqui que é pessoal. Talvez alguém aqui, supostamente, não esteja nesse nível, mas alguém pode estar passando isso. Outrora você comia na mesa do pai. Você estava na casa do pai e você saiu. Foi embora, foi viver uma vida dissoluta. Se entregou para o cigarro, para a bebida, para a prostituição, se vendeu para as drogas, para o crime. Achou que estava até indo bem, mas olha hoje a situação que está. Eu quero te dizer uma coisa, que Jesus, ele não tem prazer que você viva essa vida. Eu quero dizer uma coisa para você com alegria e com toda certeza. Jesus está com os braços abertos, esperando você retornar. Jesus está de olho. Jesus está te vendo. Pastor, mas por que ele não faz nada? Não, ele não te mandou embora. Quem decidiu ir embora foi você. Você tem que assumir a responsabilidade. Como você foi embora deliberadamente, você também tem que ter humildade, como esse jovem teve no verso 18. Pastor, o que aconteceu no verso 18? Lerei. Ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros ou dos seus empregados. Sabe o que é isso aqui? Arrependimento. É isso que Deus quer ver na gente. É isso que Deus quer ver em mim e você, porque não existe ninguém que é perfeito. O nosso mestre, ele diz aqui no Evangelho de João: quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. Todos nós somos passivos de errar, de falha. Todos nós, todo dia, tem que pedir perdão a Deus dos nossos muitos pecados. Pensamento, olhar, falar algo que a gente ouviu, alguma intenção, algum ato. Todo dia nós erramos. Não existe crente perfeito. Eu não sou melhor que ninguém aqui é melhor que eu. Estamos todos no mesmo nível, embaixo da graça de Deus. Somos carentes da graça, da misericórdia do Senhor. Só que cabe a nós isso aqui, ó. Senhor, eu pequei contra o céu, pequei perante ti. Não sou digno, Senhor. Antes eu era, mas agora eu não sou mais teu filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, por favor, me aceite como um servo, como um dos teus servos, Senhor. É o que esse jovem, ele pensa. Quando abre os seus olhos, quando ele caiu as escamas dos seus olhos, que ele olhou para a situação, então ele lembrou: vou fazer isso. Ele colocou aquilo no coração dele, ele assentou no coração. Ele disse: eu vou ter com meu pai, eu vou até o meu pai. Pastor, mas cadê ele? É aqui, você está no lugar certo. Você está diante do teu pai, ó. Justo, eterno Senhor, único Salvador, Jesus, o Todo-Poderoso, o Santo, o Salvador da humanidade. Está aqui, nós estamos diante dele. E todos nós hoje podemos reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas percas que tivemos, que não temos nem noção. Nós podemos colocar diante do Senhor agora e dizer: Senhor, me perdoa por todas as loucuras que eu cometi quando eu saí da tua casa, contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus amigos. Tudo aquilo que eu cometi, Senhor, eu confesso, eu estou arrependido, eu peço perdão. Me aceita, Senhor, de novo. Sabe o que vai acontecer? Alguém pode dizer: pastor, não vai acontecer nada. O Senhor não vai fazer nada por mim. O que eu fiz foi muito grave. Meus irmãos, verso 20. E levantando-se, olha aí, atitude. Eu estou aqui sentado, estou diante dos porcos, acordei, estou vendo a situação, estou aqui numa miséria, estou numa sarjeta, que Deus me livre. Tenho consciência agora do que eu fiz.
Peraí, tenho consciência, raciocinei, vou pedir perdão, o que eu tenho que fazer é atitude agora. Levantar-me-ei, vou levantar agora. O verso 20, levantando-se, foi para o seu pai. Olha a atitude, não ficou ali, pai, vem aqui, deixa eu te ligar, estou perdido. Não, o mesmo pé que o levou vai ser o mesmo que vai trazer. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai o enxergou, e o seu pai, não é ele, mas o seu pai se moveu de íntima compaixão, correndo depressa, lançou-se ao seu pescoço, abraçou o seu filho e o beijou. Meu Deus, o filho maltrapilho, miserável, mendigo, mau cheiro que dá nojo, embrulha o estômago, mas o pai não tem preconceito. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O pai não tem preconceito, não importa como você está, não importa como estão as coisas. Uma coisa que me chama a atenção é que quando a gente faz o apelo, você quer aceitar Jesus? Você quer entregar a tua vida para... Não, eu não estou pronto ainda, deixa eu ficar pronto, deixa eu me preparar, quando eu estiver pronto, eu vou entregar minha vida para Jesus. Sabe quando você vai entregar a vida para Jesus? Nunca, porque o diabo nunca vai te deixar, nunca te aprontará, nunca te preparará como uma noiva para você ir à igreja e falar, não, hoje eu estou pronto, hoje eu vou aceitar Jesus. Quando foi para mim aceitar Jesus, está aqui minha esposa. Eu ia para a igreja, ouvia a palavra, uma benção. O pastor fazia o apelo. Quando eu ia levantar minha mão, o diabo falava para mim no meu ouvido, ei, você vai aceitar Jesus? É aquele vinho que você ganhou, que está lá em casa. Eu encolhi a mão, é mesmo. Passava, outro final de semana eu ia para a igreja, pastor fazia o apelo, que delícia, que coisa tremenda, que palavra maravilhosa, faz o apelo, o pastor faz o apelo. Quando o pastor ia fazer o apelo, quando eu ia levantar a mão, o cão aqui do meu lado, no meu ouvido, você vai aceitar? É aquela garrafa de vinho. Isso foi, ó, eu não bebi o vinho, eu não dava para ninguém, eu não jogava fora, era o encosto. O cão estava usando ela para mim continuar no mundo fazendo a vontade dele. Chegou um dia que o pastor estava pregando, palavra tão terrível, talvez como essa, eu não vi a hora dele fazer o apelo. Eu sei quando ele acabou de pregar, ele nem fez o apelo, que ele já acabou de pregar, já fazia o apelo, ele nem fez. Quando ele estava acabando de pregar, eu já levantei as duas mãos. Quando eu abri meu olho, eu estava lá na frente, com o altar, a igreja era bem comprida, eu estava lá na frente, diante do altar. O cão, na minha vida espiritual, dá a impressão que cão e garrafa de vinho, taça, pá, quebrou. Até hoje, nunca mais ouvi o cão sussurrar no meu ouvido, eu nunca vou ouvir. Então a gente tem que tomar atitude. Deus quer fazer a obra na nossa vida, só que tem que partir de nós, para a gente ter uma vida melhor com Cristo. E o que vai acontecer agora, meus irmãos? O pai abraça, o pai corre, abraça, cheio de amor, cheio de misericórdia, de perdão, beija ele, e vai ficar só nisso? Verso 21. Olha, agora ele vai cumprir aquilo que ele falou lá no verso de número 18. 21. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Opa, então ele falou, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Eu reconheço os meus pecados, eu reconheço o que eu fiz. Ele vai continuar, o pai, opa, verso 22. Mas o pai disse aos seus servos, indagou, ó, trazei depressa a melhor roupa, verso 22, vestilho e ponde-lhe um anel na mão, um anel de pedras preciosas, e alparca nos pés, coloca calçado, sandália nos pés dele, calça ele. Pastor do céu, não, peraí, ó 23, e trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se.
A palavra de Deus fala para nós em Romanos que os anjos lá no céu, eles fazem festa. Vem aqui que aqui tem festa. Tem festa aqui. Veste, anel, calçado, como um príncipe. Não só isso, mata o melhor bezerro, o cevado, aquele que estava na engorda. Vamos festejar, vamos comer. Esse meu filho estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. O que mais nós queremos? Vamos festejar. Então a Bíblia diz que lá no céu, quando um pecador se arrepende, quer dizer, os anjos do céu fazem festa quando um pecador aqui na terra se arrepende. Quero eu que cada um dos irmãos que precisa se arrepender, que não aguenta viver essa vida, que já pensou até tirar sua própria vida. Porque é assim, o inimigo oprime, 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 oprime. Chega um momento da vida da pessoa que o diabo ele não pode fazer mais nada pela pessoa, porque ele não pode mesmo, ele já está condenado. Como que um cara condenado, que não tem mais direito a nada, que a Bíblia diz que para ele está reservado lago de fogo e enxofre, como que um camarada desse pode fazer alguma coisa para alguém se nem poder para se salvar ele tem? Como que ele vai fazer algo para você? Chega um momento que cessa as artimanhas dele, não tem jeito. Sabe o que ele diz para você? Tira a vida, suicida, bebe um veneninho, faz uma forquinha ali, pula de uma ponte, faz isso, faz aquilo, lança de frente de um carro, porque cessou todos os recursos dele. Agora ele quer ceifar a tua alma, agora quer te levar para o inferno. Não tem mais jeito para ele. Só que o que acontece? Quando cessa todo o recurso, entra o recurso do céu. Para Deus não tem problema. Ele é o Salvador, Ele é o vencedor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a fonte que emana todo o poder. Para Deus mudar a tua vida, a tua história, só depende de você. Só depende de você quiser abrir o teu coração. Você vai ver a glória de Deus se manifesta na tua vida. Por mais que você não tenha prazer em viver, por mais que você ache um lixo, desculpa da expressão, o Senhor tem vestes novas para a tua vida, o Senhor tem anel de honra, de autoridade, o Senhor tem calçado para colocar no teu pé, e o Senhor tem banquete para você participar, basta você querer. Pastor, será? Está aqui, acabamos de ler. Então, agora é contigo, a minha parte eu fiz, e agora é com você, você decide o teu futuro, voltar para a casa do Pai, ou agora mergulhar no coxo e comer lavagem com o porco. Você decide. A vida é tua. Igreja, as horas se foram. Palmas bem alegre para Jesus.